Caio. Fala, Caio, beleza? Bom, ué. Grande Carlos. O famoso Carlos. Não, esse aí sou eu. Opa, agora que eu vi aqui, ó. Ô, rapaz. Vou arrumar aqui. É que na minha imagem tava bom. Aí jogou pra cá, ficou assim. Vamos arrumar. Ô, rapaz, aí. Eita. Vamos ajeitar aqui. Beleza. Deixar mais estranho aqui, rapaz. Aí. Bom. Como é que tá a imagem aí? Tá certo o quadro aí? Tá Dá positivo. pra ver? Beleza, maravilha. Fala aí, terceiro ano. A galera tá chegando aí, o pessoal tá entrando. Deixa eu ver se eu já mandei aqui as coordenadas lá pro grupo, tá certo. Tá tudo ok aqui, enviei, beleza. Bora lá. Gente, ó, primeiro lugar, o pessoal tá chegando aí. Rapaz, olha só o negócio que eu fiz aqui, ó. Postei agora lá no Instagram, né? É um Tensegrity Table. Olha só. Fiz com 2 arames e barbante. Tá, gente? Não sei se você viu. Na internet tá rolando bastante, né? Tá rolando bastante um videozinho desse aqui. Olha só que massa, gente. Ó, vou deixar ele tensionado, ó. Aí. Olha só que show, hein? Você pode encostar nos barbantes aqui do lado, ó. Ele não cai. Na verdade, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó, tem um barbantezinho bem aqui no meio, né? E ele que está sustentando, né? Esses aqui em volta, ele está tensionado, né? Esses que estão aqui em volta é só para equilibrar, não deixar balançar para o lado, tá? Por isso que eles podem ficar, a princípio, até um pouquinho frouxo aqui, ó. Doido, né? A princípio, você olha isso aqui, você fala, eita, o que está acontecendo aqui, né? Como que é possível isso? Mas se você pensar, pessoal, é aqui no meio, ó, esse barbantezinho pequeno aqui no meio que está tensionando e está segurando, beleza? Eu fiz um outro de papelão aqui, mas tá tão feio que eu nem quero mostrar para vocês aqui para não passar vergonha. Tá? Bacana isso aqui, né? Depois você pesquisa lá, chama Tensegrity Table. E Tensegrity, né? Que é uma área da física aí que estuda tensão, né? Corpos tensionados por cordas, beleza? Então vamos começar a nossa aula de matemática agora. Nada a ver isso que eu falei, só para introduzir a nossa aula. Gente, ó, função dada por partes, tá? Vamos lá. Bom, você vai pegar aí, pessoal, sua apostila, tá? Lá na página 152, tá? 152. A gente chama esse, pessoal, de função dada por várias sentenças, função dada por partes, tá bom, gente? Bom, é um estudo, pessoal, aqui, da matemática, que, na verdade, você não vai estar analisando uma função definida por uma expressão só. É simplesmente isso, né? A função pode estar definida por várias funções, tá? Então, olha só, gente. Por exemplo, vou desenhar um gráfico aqui. Ó. Só para você entender do que a gente está falando, tá? Do que é esse conteúdo aqui. Então, ó, xy... Vamos supor, tá? Que a função, ela funciona assim, ó. Ela tem esse valor aqui, tá? Do x até 2. Depois, ó, ela vem para cá, tá certo? Vamos fazer assim, ó. Depois ela vira uma outra reta horizontal, uma função constante. E aí vou terminar isso aqui numa parábola, tá? Por exemplo, ó. Ela vem para cá, depois ela desce como uma parábola. Tá, ó. Então, em primeiro lugar, esse gráfico que eu fiz, tá? Vamos botar os valores aqui, ó. 3, sei lá, 5, 8, tá? Esse gráfico que eu fiz, pessoal, seria o gráfico de uma função dada por partes, tá? Ou função dada por várias sentenças, tudo bem? Quero que você saiba que não tem como eu escrever todo o comportamento desse gráfico, com uma expressão só. Tipo assim, uma expressão vai ser do primeiro grau ou do segundo grau? Né? Vai ser uma reta? Como que vai ser? Não dá para escrever, pessoal, todo esse gráfico aqui como uma expressão só, tá? Como uma expressão f de x. Tudo bem? Então, é uma função dada por partes. Olha só.
Do x, pessoal, de 0 até 2, eu tenho essa função aqui, f. Que é uma função constante, né? Uma reta constante, uma função constante. Depois, do x valendo 2 até 3, nesse intervalo de 2 até 3, eu tenho uma reta crescente. Já é uma função afim. Tá? Depois, gente, do 3 até o 5, eu tenho uma outra função, né? Tudo bem? Ó? Aqui seria f de x, tá? G de x, h de x, tá? São várias funções, tá? São várias funções a princípio, tudo bem? E aqui depois eu teria uma outra função ainda, tá, gente? Tá? Vou colocar aqui, sei lá, j de x, tá? Uma outra função. E aqui seria uma função, inclusive, tá, gente? Vou colocar para vocês do segundo grau, nesse outro intervalo, tá? Então, a princípio, pessoal, eu teria várias funções aqui. Eu teria várias funções, tá? Só para você entender. Porém, pessoal, eu sei que eu tenho várias funções, são funções diferentes. Só que a gente pode representar essas várias funções de uma maneira só, tá? De uma maneira só. Então, olha só. Isso é o que significa uma função dada por partes. Em vez de eu escrever várias funçõezinhas, eu vou escrever uma função só que dada por partes. Então, eu vou ter que escrever várias expressões, tá? Eu vou ter que escrever várias expressões. Então, olha só, para a gente não fazer isso, né? A gente consegue escrever uma função dada por partes. O que é uma função dada por partes, tá? Olha só. Seria uma função, gente, dada da seguinte forma, ó. Você vai escrever só uma f de x, só que essa função f de x, eu não vou conseguir escrever em uma sentença só, de uma vez só. Então, ela é dada em várias partes, tá? Por exemplo, tá, gente, ó, vou fazer um exemplo aqui, tá? Ó. Por exemplo, aqui vale 3, né? A função vale 3 quando o x varia de 0 até 2, tá? Então, a função é igual a 3, tá? Se o x está variando, gente, ó, de 0 até 2. Tudo bem, gente? E aí, aqui eu vou ter uma reta. Aqui eu vou ter uma reta crescente. Aí eu vou escrever, ó, a função f de x vale essa reta aqui, tá? Essa reta aqui, quando o x varia de 2 até 3. Aí eu escrevo assim, se o x está entre 2 e 3, beleza? Aí eu escrevo a função dessa reta. Uma outra reta constante aqui, ó. Outra reta constante. Vamos colocar um valor aqui. Sei lá, 7. Então, a função vale 7, tá? Se o x varia entre 3 e 5, né, gente? 3 e 5, tá? E eu vou dizer para você que isso é uma curva do segundo grau. É uma função do segundo grau, tá? Então, seria assim, por exemplo, menos x ao quadrado, né, mais alguma coisa, com cavidade para baixo, né, uma parábola com cavidade para baixo. Escrevo qual é a função do segundo grau que eu tenho aqui e coloco o intervalo. Se o x está entre 5 e 8. Tudo bem? Bom, entre 5 e 8. Maior ou igual a 5, menor ou igual a 8. Tá? Então, a gente pode escrever uma função f de x, porém dada por várias sentenças. Várias sentenças. E cada uma dentro do seu intervalo. Beleza? Nem precisa copiar, eu só quero que você entenda a ideia, tá? Essa simplesmente é a ideia, pessoal, de uma função dada por partes. Tudo bem? Eu escrevo várias sentenças para cada intervalo que eu tenho um comportamento, tá? Que a princípio seria de uma função diferente da outra. Tudo bem? Mas eu posso dar ela por partes. Claro? Só para você entender. Tá, gente? Eu sei que na grande maioria dos vestibulares você não vai precisar desenhar a função inteira, tá, dada por partes. Isso acontece, tá? Isso acontece em questões abertas, tá, gente? Ó, prova da Unicamp aberta, tá? Segunda fase. Às vezes eles colocam lá a função dada por partes. Você tem que desenhar o gráfico da função, tá certo? Aí sim você tem que ter um conhecimento bom de função e de desenhar o gráfico, né? Na folha de resposta, às vezes tem lá no gráficozinho, né? Até quadriculado, às vezes, para você desenhar, tá certo? Mas isso, pessoal, em prova de Enem, por exemplo, vestibular da UFMS, né, o FGD, que você vai resolver o exercício, tá? Aí você não vai precisar desenhar o gráfico, né? Às vezes ele dá o desenho do gráfico, tá? Ou ele mostra o comportamento da função e você estuda, tá? Sem precisar desenhar. Mas para uma prova aberta, é importante sim que você saiba, tá? Fazer um breve esboço do desenho, e para isso você tem que conhecer bem o comportamento das funções. Tá certo? Então, é um conteúdo que aqui, fazendo exercícios de marcar X, né, de questões objetivas, não vai ser tão difícil, tá? Vai ser mais uma análise
que a gente tem que fazer dessas funções, tá? Só para você entender aqui o gráfico e o que significa uma função dada por várias partes, dada por sentenças. Tudo bem? Vamos para a apostila. Nós temos questões aqui do praticando. E eu vou falar uma coisa aqui, cara. Vou falar uma coisa aqui. Começou... A questão não é difícil, tá? É uma questão da SPSEX 2016. A primeira questão do praticando, página 152, tá, gente? Página 152. Ó, deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou aqui. Esse aqui está escrito aqui embaixo, né? Extensivo nega livro 4, mas isso é dentro do livro 2, né? Tá? Então, é a última parte, livro 4, está escrito aqui, mas dentro do livro 2. Função definida por várias sentenças. Página 152, tá? Vou fazer uma questãozinha agora, tá? Que é da SPSEX. É uma função dada por partes, mas você não precisa desenhar o gráfico disso para responder o exercício, tá? Então, vou falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Vou falar a verdade, hein? É uma questão, pessoal, para a prova da SPSEX é uma questão fácil, tá? Não, a SPSEX geralmente tem questões mais difíceis. É que a questão assusta. O enunciado da questão te assusta, só isso, tá? E a questão mostra uma parte que é função modular, tudo bem? E função modular é o nosso próximo capítulo, tá? No nosso próximo capítulo nós já entramos em função modular, beleza, gente? Tá certo? Ó. Questão 1 do praticando, página 152. Vamos fazer aqui, ó. Pensa um exercício que está aqui só para assustar. Às vezes você olha o enunciado dessa questão, né? Você fala, nossa, nem vou tentar fazer isso aqui. Que coisa doida, né? E aí você vê o que ele pede, tá? E não é tão difícil assim. Ó. Página 152, exercício 1, tá? Essa questãozinha da SPSEX. Só susto, só susto. Considere a função definida por. Começou, ó. Função definida por partes. F de x, só que ela vai ser definida por várias partes, né? Por duas sentenças. Olha só. Uma parte da função, ela é 2 menos módulo de x menos 3, se x maior que 2. Ela possui um outro comportamento, tá? Ela possui um outro comportamento, que é o comportamento de uma função do segundo grau, menos x quadrado, mais 2x mais 1, se o x for menor ou igual a 2. Tá certo? Isso é uma função dada por partes, tá, gente? Então, para o x maior que 2, ela é uma função modular. Para o x menor ou igual a 2, é uma parábola, né? Com a concavidade para baixo. Não precisa tentar desenhar, tá? Para você responder o exercício. Ele faz uma pergunta bem tranquila da gente. É uma questão aí, por isso que eu estou falando, é uma questão que não é tão difícil. Ele quer que você responda quanto vale f de 0 mais f de 4. Tá? Só isso. Mas vai ser muito bom fazer esse exercício, porque eu quero mostrar para você o seguinte. Todas as vezes... Deixa eu só tirar um negócio do computador aqui. Todas as vezes que você tem uma função dada por partes, você tem que ver se o ponto que ele pede está no intervalo de cima ou está no intervalo de baixo. Tá certo? É praticamente esse cuidado que você tem que ter com uma função dada por partes. O ponto que você quer analisar, o valor em x, vai pertencer à função modular aqui em cima, a essa parte do gráfico, ou a essa parte do gráfico de baixo, que seria uma parábola, né? A qual dessas duas sentenças vai pertencer, tá, o ponto que você quer analisar? Aqui ele fala o seguinte, calcule primeiro f de 0. F de 0, pessoal, é quando o x vale 0. Bom, quando o x vale 0, eu vou entrar nesse intervalo, né? Para x menor ou igual a 2, tá? Então, o f de 0, gente, o f de 0, tá? Vai ser calculado usando essa função aqui, tá? Usando essa função aqui. Então, vai ficar assim, ó. O f de 0 menos 0, né? Ao quadrado, tá? Vai dar 0. Mais 2 vezes 0, mais 1.
Não é isso? Beleza? Então, quanto vai dar, pessoal, o f de 0? Simplesmente vai dar 1. Tá? Vou até trocar de cor, ó. F de 4. F de 4 é quando x vale 4. Porém, quando x vale 4 nessa função que é dada por duas partes, o x igual a 4 é maior que 2. Portanto, eu preciso usar esse pedaço, x maior que 2. Tá? Quando o x vale 4, a função tem esse comportamento, né? Modular. Tá? Quando o x vale 0, que é menor que 2, né? Menor ou igual a 2, então ele tem esse comportamento que seria de uma função do segundo grau. Simplesmente troca o x por 4 nessa expressão, né? Porque nesse intervalo eu tenho esse comportamento. Então, ó, sinal de mais aqui, gente, tá? Por causa disso, tá? Beleza? Dessa soma. Vai ficar 2 menos módulo de 4 menos 3. Troque o x por 4 nessa expressão. Beleza? Quanto vai dar essa conta aqui, ó? Vai ficar 2 menos 4 menos 3, né? Em módulo é 1. Módulo de 1 é 1 mesmo, tá, gente? 2 menos 1 igual a 1. Então, 1 mais 1. Olha aí a sua resposta, né? 2, tá? Uma questão tranquila, né, gente? Uma questão de substituição de pontos, só que você tinha que ficar atento em qual função você ia trocar esse valor em x, tá certo? Isso é uma função, então, dada por pares. Tudo bem, gente? Tranquilos? Tudo jóia? Pessoal, tudo certo com a imagem, com o áudio? Tem alguém aí, cara? Tem alguém aí? Ninguém fala nada aqui? Estamos aqui, professor. Certo, professor. Lógico que Então, beleza. Então, beleza. Às vezes eu tô falando sozinho aqui, eu não sei, né? Aí ninguém responde, ninguém fala nada, isso é estranho. quando Então, a beleza, ó, explicação é boa, não exercício, gera dúvidas, né? exercício 1. Tudo certo? Alguma dúvida nesse exercício? Vamos fazer outra questãozinha, tá? Essa aqui é uma questão, então, parece que é para você analisar, né, gente? Em qual das duas sentenças você ia trocar o valor em x? Se era na primeira função ou na segunda. Beleza? Muito bom para a gente analisar isso. Olha só, a própria apostila coloca aqui embaixo. Lembre-se, as funções modulares serão vistas no módulo a seguir, tá? Então, pessoal, ele só bota uma observação para que a gente saiba, né? Que quando a gente estuda a função modular, aí é um estudo só para a função modular, tá, gente? Isso vai acontecer, se eu não me engano, deixa eu até verificar aqui, é logo na sequência. Exatamente, ó. Na semana que vem eu vou trabalhar a função modular com vocês, tá, gente? E o que eu vou fazer? Eu dei isso aqui no cursinho esse ano, então eu vou disponibilizar para vocês alguns videozinhos, tá? Algumas videoaulas gravadas que eu dei lá pro cursinho, tá? De função modular. E aí, deixa para semana que vem, tá? Mas só para você saber, eu vou mandar alguns vídeos extras aí, porque esse é um conteúdo, gente, que é razoavelmente pesado, viu? No mundo das funções, tá? No mundo das funções, em exercícios mais avançados, nem cai em toda a prova a função modular, tá? Tem muita prova que não cobra, prefere cobrar a função do primeiro grau, segundo grau, logarítmica, exponencial, né? Por exemplo, o Enem não cobra a função modular, tá? Mas vestibulares, provas de São Paulo do Sul, aí cobram, e quando caem, não tem uma grande taxa de acerto, viu, gente? Função modular é mais difícil que função logarítmica, tá? Os exercícios. Claro que depende do exercício, né? Mas em sua maioria, ela é um pouco mais puxada, tá? Então, eu vou mandar algumas aulinhas extras, beleza? E você pode assistir quando você quiser, a princípio, tá? Ok? Já está postado também, eu mando o link. Beleza. Tem uma viajada aqui. Vamos para a questão 2, questão da UERJ, tá? Questão da UERJ 2016. Deixa eu fazer o gráfico ali no quadro para você ver aqui. Rapaz do céu, eu comecei a estudar teoria musical. Não sei se alguém aí estuda, mas aplicada à música erudita, né? Chegou numa parte lá, cara, que tinha bastante matemática até, viu? O material que eu tinha lá, eu gostei demais, bicho. Que coisa massa, cara. Vamos lá. Hoje eu tenho mais 2 aulas para assistir lá.
E por que eu estou falando isso? Não sei. Exercício 2. Isso é massa. Gente, eu vou desenhar o gráfico. Aí alguém vai falar, nossa, professor, por que esse exercício está aí? Por que esse exercício está aí? Bom, esse exercício está aqui, pessoal, porque, na verdade, o comportamento desse gráfico é uma função dada por partes. Quero que você veja. E mais que resolver o exercício, eu quero trabalhar um pouco essa visão de transformar o gráfico que está aqui em uma expressão que é uma função dada por sentenças, função dada por partes. Tá? Então, olha só. Nós temos um gráfico, já vou ler o exercício, tá? É valor em reais no eixo Y. Valor em reais, tá? E, aliás, é um ponto V, né? Tá? É um ponto. Aqui a gente tem valor em reais. Então, temos, né, o valor em dinheiro, tá? Em reais no eixo Y. Aqui nós temos perda por habitante, né? Está escrito ali, perda por habitante em litros, tá? Perda por habitante em litros. E aí, o gráfico está assim. Tem um ponto V, que liga lá no 500, tá? Opa, vou colocar de outra cor. Você tem uma... Eu vou ampliar aqui o exercício só para você ver, tá? Você tem uma retinha horizontal e depois ela sobe, né? Uma reta vertical. Tá? Depois ela sobe uma reta vertical. Começa nesse ponto 5 e a função vale 5 do x valendo 0 até 100. A função está valendo 5 do 0 até o 100. Ele dá um outro ponto auxiliar, que com certeza ele está aqui, né? Vamos pensar, para te ajudar a resolver o exercício, né? Claro. Deve aqui para te auxiliar na resolução da questão. 200 conecta com 20. Ele vai perguntar qual é o V. Tá? Aí o gráfico. Fiz ele meio feio aqui. Mas esse é o gráfico do exercício. Certinho? Vamos ler a questão. O resultado de um estudo para combater o desperdício de água. Então é isso. Né? Desperdício de água, né? O valor em dinheiro por habitante e a perda de litros, né, por habitante. Tá? Em certo município, propôs que as companhias de abastecimento pagassem uma taxa à agência reguladora sobre as perdas por vazamento nos seus sistemas de distribuição. O gráfico mostra-se o valor a ser pago por uma companhia em função da perda por habitante. Então, é quanto de dinheiro a companhia paga, né, em relação aos litros, né, que foi a perda por habitante. Beleza. Calcule o valor V em reais, representado no gráfico, quando a perda for igual a 500 litros por habitante. Beleza. Resumindo, né, gente? Ele quer saber quanto vale esse V. Acabou, né? Ok. Alguém poderia falar assim, professor, ó, para resolver esse exercício, vamos analisar essa função aqui, ó. Né? Porque a função pessoal dessa parte em vermelho que eu estou clicando aqui é uma função do primeiro grau, uma função afim. Né? Essa primeira parte é uma reta constante, uma função constante, uma reta horizontal. Tá? Então, para achar esse ponto V, eu poderia usar, professor, a análise dessa reta aqui, que é a função do primeiro grau? Claro que sim. Você tem 2 pontos dessa reta? Sim. Olha só. É justamente por isso, tá, pessoal, que ele te deu esse ponto que pertence à reta e esse ponto que pertence à reta também, a reta que está inclinada. Né? Eu posso usar, então, professor, o 5, o 100, o 20 e o 200? Aí eu acho a função dessa reta vermelha. Troco depois o x por 500 para saber quanto vale o v. Posso fazer por aqui? Com certeza. Sabe o que outros alunos poderiam falar ainda? Professor, eu vou usar a geometria plana aqui, ó. Tá? Vou usar a geometria plana. Posso fazer uma semelhança de triângulo aqui, ó. Semelhança de triângulo. Esse triângulozinho aqui e esse grandão para achar quanto vale esse v. Não esqueça que se você achar essa medida do lado do triângulo, para achar o v, você tem que somar 5 aqui embaixo, tá? Cuidado, hein? Se você focar nesse triângulo retângulo,
e ir por geometria plana, não esquece que para achar o V tem que somar esses 5 aqui embaixo, viu? Beleza? Poderia, pessoal, tomar o caminho da geometria plana, tá? Nesse exercício. Poderia tomar o caminho de função. Eu vou tomar o caminho de função, porque a gente está estudando função aqui, tá certo? Então, só para você ver como seria o caminho de função, tá? Se eu analisar esse segmento só, pessoal, tá? Como a função do primeiro grau, que seria y igual a x mais b, eu vou achar qual é a sentença, qual é essa parte da função. Porque essa primeira aqui é diferente. Não tem nada a ver com esse comportamento. Aqui é um comportamento, aqui é outro. Aqui será uma sentença, aqui será outra sentença. Tá? Vamos lá. Quais pontos você vai usar? Eu vou usar esses 2 pontos que eu tenho. Vou usar esses 2 pontos que eu tenho. Esses 2 pontos, então. Quando o y vale 20, né, no eixo y, quando o y vale 20, o x vale 200. 20 é 200A mais D. Quando o y vale 5, o x vale 100. Então, 5, 100A mais D. O que eu fiz aqui? Troquei essas 2 coordenadas desses 2 pontos, tá, gente? Troquei os 2 pontos na função. Beleza? No lugar de x e y, claro, né? Esse A e B, pessoal, são os coeficientes da função do primeiro grau. É eles que eu quero descobrir nesse momento. Tá certo? Vou tomar esse caminho de resolução só para você ver. Vou subtrair, tá, uma equação da outra para já assumir o B, ó. Vamos ser esperto aqui. Já assumi o B, rapaz. 20 menos 5 vai dar 15. 200 menos 100 vai dar 100A. E o seu A deu 0,15, né? Ou 15 sobre 100. Quer achar o B, cara? Quer achar o B? Vamos achar o B. Pode trocar em qualquer uma das duas. Eu vou trocar nessa, que está mais simples, tá? 5 é igual a 100A mais B. 5 é igual 100 vezes 0,15, 100. 100 vezes 0,15. Se fosse 10 vezes 0,15, 1,5. 100, então vai dar 15. Mais B, e o seu B, então, deu igual a menos 10. Ok? Achou A, achou B, você achou toda essa função aqui. Você achou toda essa parte, né? Toda essa função aqui, que é uma função afim do primeiro grau. Qual é a função, então? A função é y igual a 0,15x, que é o A, mais o B, que é menos 10. Ok? Achamos a função está em vermelho. Beleza. O que ele quer no exercício para a gente só responder a questão? Troque o x por 500 e descubra quanto vale aqui no y, né? Tá certo? Que é V. V é igual a 0,15 vezes 500 menos 10. V vai ser igual a 0,15 vezes 500. Fiz a conta aqui. 75 menos 10. Olha o V aí. 65. Tá? Então, esse V vale 65. E a gente respondeu o exercício pela visão de função. Analisar qual é o comportamento dessa parte da função, que é essa reta. Descobrimos qual é essa função e trocamos o x por 500 para saber quanto vale o V. Tá certo? Deixa eu te explicar por que eu fiz assim, tá? Vou falar a verdade para vocês. Se eu tivesse na hora da prova, tá? E eu tenho que fazer isso num tempo, né? A prova geralmente tem um tempo, né? Sempre tem um tempo. Então, talvez eu faria por geometria plana esse exercício, tá bom? Talvez eu faria semelhança de triângulo, e aí eu pegava esse pedaço, que seria, né, esse cateto desse triângulo retângulo, e não esqueceria que eu preciso somar esses 5, para saber quanto vale daqui até aqui, né? Para saber o V. Tá? Não pode esquecer desses 5 aqui embaixo. É esse 5 mais esse pedaço da semelhança de triângulo. Mas eu fiz assim, pessoal, eu fiz assim aqui para vocês na aula, tá? Porque eu quero construir aqui qual seria a função toda desse gráfico, né?
que com certeza vai ser representada por duas sentenças, né? Uma sentença que é uma função constante e outra sentença que é uma função afim, que é essa função aqui inclinada, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer aqui, tá? A formação, né, da expressão que representa essa função dada por partes, tá certo? Então, quando você copia aí, deve ter alguém copiando aí. Tomar uma água. Olha que massa, bicho. Muito doido, né, velho? Não sei se você acha isso muito doido, eu acho isso muito doido. Ok. Gente, ó. Eu tenho aqui essa função constante. E depois eu tenho essa função. Se eu chamasse tudo isso aqui de f de x, então eu não conseguiria escrever isso em uma expressão só. Eu teria que escrever duas sentenças. Duas sentenças. A primeira sentença seria essa reta horizontal, que é uma função constante, assim que a gente chama, né? E ela vale quanto? Ela vale 5, tá? Então, ó, vou só apertar aqui, senão não vai caber. F de x é dado por 5, tá? Se o x está entre 0 e 100, tá? Então, se o x está entre 0 e 100, beleza? Tudo bem? Gente, veja comigo o seguinte, este ponto aqui, ele pertence tanto a essa função, como também a essa função, tá? Como também a essa função. Então, se você falar assim, vamos analisar esse ponto tem as coordenadas 100 e 5, né? 100 para x e 5 para y. Ele pertence às duas funções, tá, gente? Ele pertence às duas funções. Ó, porque essa função aqui é uma função contínua, tá? Esse termo função contínua não é muito comum em nível de vestibular, né? Continuidade da função é um estudo de cálculo, a princípio. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Às vezes, e isso acontece de vez em quando em questão de vestibular, às vezes, tá? Eu posso ter uma função assim, ó. Para ver se você me entende. A função, ela vem até aqui. Eu vou botar uma bolinha aberta, tá? Aí ela tem um salto. Ela tem um salto, ó, tá vendo? Olha só que doido. Tá? Sei lá, vou botar aqui 5, tá? E aqui, ó. 2, 7. Olha só. Esse gráfico que eu coloquei aqui embaixo, tá pegando no vídeo aí, cara? Ó. Puta, mas ficou torto isso aqui, né? Foi mal, gente. Não gosto muito torto aqui. Esse melhorou muito. Mas olha só. Isso aqui, pessoal, é uma função que eu vou dizer para você, ela não é contínua, tá? O que significa dizer que uma função não é contínua? Você não vai conseguir, pessoal, fazer o desenho dessa função tá, como se fosse assim, sem tirar a caneta do papel, tá? Se você tiver que dar um salto, tá, e aí a função deixou de ser contínua. Essa é uma visão de função contínua, tá? O que não cai muito em vestibular. Mas olha só, se eu coloco aqui, pessoal, esse ponto aberto, então quando o x vale 2, vou perguntar para você aqui, ó, olha aqui. Quando o x vale 2, a função está valendo 5 ou 7? Alguém abre o áudio e responde aí. Quando o x vale 2. E aí, a função vale 5 ou 7? Alguém responde aí, gente. Não sei.
Olá. 5. Olá. Gente, aqui no 5, tá dando para ver aí? Eu botei uma bolinha aberta, viu? Botei uma bolinha aberta aqui, ó. Tá? Ou seja, quando eu boto essa bolinha aberta aqui, nesse ponto, pessoal, aqui, ó, na bolinha aberta, a função não existe, tá? Ela existe daqui para trás. Se aqui no 7 ela tá pintada, então quando o x vale 2, a função tá valendo 7, tá, gente? É onde está fechado, tá? É onde existe a função, tudo bem? Isso aqui seria o gráfico de uma função que não é contínua. A função vem para cá e ela dá um salto lá para cima, tá joia? Então é só para você entender. Se você vê algum gráfico desse jeito, tá? Quando o x vale 2, você vai procurar onde a bolinha está pintada, tá certo? Que é onde a função realmente existe, tá bom? A função vale 5 para valores menores que 2, tá? E ela vale de 7 para frente, né? Aqui, ó, tá? Quando o x vale 2, a função vale 7. E aí segue essa função, que é uma reta crescente, para valores maiores iguais a 2. Maiores iguais a 2, tá certo? Só para você ter essa visão, viu? Beleza? Professor, em questões como esta, de segunda fase, eles aceitam por lógica na resolução? Por lógica, você diz para montar a expressão da função, né? Você não precisa, às vezes, utilizar pontos, né? Você consegue montar a expressão da função de um outro jeito, é isso? Juliana Miyazato, é isso? Pode sim, desde que você deixe bem claro qual foi a ideia que você usou para montar a função, tá? Pode sim, viu? Mas sempre em questão aberta, você não pode, assim, pressupor que o corretor vai realmente entender só a sua expressão. Então, nem que você escreva em texto, tá? Como que você encontrou a expressão da função, isso pode fazer, tá? Se ficar claro, com certeza, né, você não precisa seguir um método mecânico, tá? Para achar a função, tá certo? Se você conseguir deixar claro isso em ideias, você pode colocar. Tudo bem? É porque fiquei com medo depois que vi... porque a FUVEST tira pontos se cortar os números... Ah, sim! Ó, gente, tem... Vamos deixar isso mais para frente, tá? Mas tem algumas técnicas que você tem que ter para resolver questão aberta. O que pode fazer, o que não pode fazer, tá? Mais para frente vamos combinar. Aí eu vou combinar com os terceiros anos, então. Quem quer fazer prova de questão aberta? Aí a gente marca um aulão, marca alguma coisa assim. Pode ser? Eu explico lá até a questão de física, como tem que resolver a continha do passo a passo, tá? Para quem vai fazer questão aberta, acho que também se eu coloco para todo mundo, não é todo mundo que vai assistir. Então a gente combina para quem vai fazer questão aberta, a gente monta uma aulinha, um aulão, quer dizer, um aulão, tá? Para como resolver, para mostrar como resolver, o que pode, o que não pode fazer, tá? Como seria melhor responder uma questão aberta no espaço, né? Que é determinado para resolver a questão, tá joia? Eu me responsabilizo em fazer isso com vocês, tá? Me comprometo, quer dizer, a fazer isso com vocês, tá certo? Tudo bem? Questões abertas, a gente faz uma aula sobre isso. Beleza, gente? Então, ó, essa função aqui vale 5 de 0 até 100, tá? Mas esse ponto também pertence, né? Esse ponto aqui também pertence a essa reta. E qual é a função que está aqui? A função que está aqui é essa, né? É essa função, ó. 0,15x menos 10. Isso se o x está entre 100, esse ponto pertence também a essa função, tá? 100 e... Até onde? Até 500 aqui, né? Tudo bem? Até 500, nesse pedaço do gráfico que a gente estava enxergando. Gente, pode ser que aconteça qualquer coisa daqui para frente, tá? A gente não consegue afirmar o que vai acontecer daqui para frente, tá, gente? Podia voltar a ser constante, podia ser qualquer coisa. Então, para a função que a gente está vendo no gráfico, é isso que eu posso determinar, tá certo? Função constante valendo 5, depois essa reta crescente a partir do valor 100. Tá joia? Então, essa é a ideia de uma função dada por partes. Tudo bem? Beleza? Perfeito? Claro que essa questão aí não precisava, né, disso aqui, tá? Eu que quis fazer com vocês para você entender como trazer de um gráfico para a função dada por partes, né? Fechou? Quanto tempo de aula nós temos aqui? 4 minutos, gente, aqui no meu. Ó, esse exercício 3 que está aí, da INSPER, tá? Eu vou te dar a ideia de como resolver ele, tá? Vamos lá. É um tipo de exercício comum também, né, gente? Já viu aquele tipo de questão assim? Ah, se você comprar
por uma empresa A, você segue uma função. Se for por uma empresa B, você segue outra função, tá? Então, isso seria um exemplo, né? De um exercício onde você trabalha várias funções, tá certo? E de vez em quando esses gráficos, tá? Esses gráficos também são funções dadas por partes, tudo bem? Eu quero te ajudar a resolver esse exercício, tá? Só para você conseguir equacionar, montar o problema. Então, questão 3 da Inspira, a última questão aí do praticando, tá, gente? Olha o que você tem de atividade nessa videoaula. Você tem várias questões do Enem. No Desenvolvendo Habilidades, você tem só questão do Enem, gente. Questão do Enem que analisa gráfico, analisa a sua visão de gráfico, tá? Não precisa montar, tá, gente? Qual é a função dada por partes. É só para você ver e analisar os gráficos. Então, aconselho vocês a fazer, tá? Esses exercícios, pelo menos a página 153, tá? São 3 questõezinhas do Enem, de você analisar o comportamento do gráfico, tá certo? Tudo bem importante fazer isso, gente. Às vezes, alguém vai achar que isso é muito fácil, é muito simples, né? Mas tem que praticar a questão do nível Enem também, tá, moçada? Para você ter experiência, né? Chegar no Enem, se cair uma prova dessa de interpretação de gráfico, você sabe como analisar, tá certo? Não vai ter uma matemática absurda, geralmente, tá? Mas é bom que todos treinem esse tipo de questão, tá bom? Fazendo a gentileza, já vão mandando aí o nome de vocês e a turma, tá? Já vão mandando aí o nome de vocês e a turma para a presença, por gentileza. E eu fecho aqui na última questão do praticando, né? Muito cuidado nesse exercício, hein, cara? Muito cuidado, ó. Uma operadora de telefonia celular oferece a seus clientes 2 planos. Geralmente é o exercício clássico, tá, gente? 2 planos. Você tem o plano Super Minutos, aí eu vou colocar assim, Super Minutos, SM. E você tem o plano Super Tarifa, SP, tá? Plano Super Minutos, plano Super Tarifa. Muito cuidado para montar a função agora. Se você seguir o plano Super Minutos, funciona assim. O cliente paga uma tarifa de R$100 por mês, tá? Para os primeiros 200 minutos que utilizar, tudo bem? Caso tenha consumido mais minutos, irá pagar 60 centavos para cada minuto que usou a mais que 200, tá, gente? Você vai ver que a dificuldade desse exercício é montar a primeira função, que é a super minutos. A super tarifas é bem simples. Eu quero que você entenda o seguinte, gente, se você vai pagar 60 centavos, tá? Somente pelo tempo a mais que 200, deixa eu te mostrar a expressão. Ó, 60 centavos. Beleza, professor, 60 centavos. Se você botar a expressão 60 centavos vezes T, aí é 60 centavos por minuto. Não é isso que acontece. É 60 centavos só para os minutos que passaram de 200. Sabe como você vai fazer isso? Você vai colocar aqui, pessoal, T menos 200. Por que T menos 200? Se você consumir, pessoal, T menos 200 significa somente o tempo a mais que 200. Tá? Se você colocar 201 no lugar do T, aí não vai ser 1. Então você pagou uma vez 60 centavos. Tá certo, gente? Tudo bem? Então, o tempo a mais que 200, você tem que saber montar esse tipo de expressão, tá, gente? 0,6, que é 60 centavos, vezes T menos 200, significa 60 centavos por minutos a mais que 200, tá, gente? A mais que 200, tá? E fora isso, você tem que pagar uma taxa fixa, né, de R$100. Tá joia? Tudo bem? Então, essa é a expressão do plano super minutos, tá, moçada? Só um cuidado aqui nessa expressãozinha que eu queria que você tivesse, tá bom? Olha o super tarifa como é simples. Super tarifa, o cliente paga R$60 mensais, mais 40 centavos por minuto. Então, gente, é 40 centavos por minuto,
mais R$60. Aí é aquela ideia clássica da função do primeiro grau. O valor fixo que ele paga, R$60, e tem uma taxa, 40 centavos por minuto. Aí, a super tarifa é essa funçãozinha simples aqui. Tá certo? É essas duas funções aqui, pessoal, que você vai usar para resolver o exercício, tá? São essas duas funçõezinhas aqui que você vai usar para resolver o exercício, tá? Vou deixar para você terminar de resolver. Muito cuidado com essa expressão aqui, que significa somente os minutos a mais que 200 minutos, tá bom? Deixa eu colocar o gabarito para você. Você vai achar o intervalo ali da pergunta na letra D. Tá joia? Qualquer coisa eu faço a resolução dessa questãozinha e mando no grupo lá para vocês verem. Belezinha, gente? Tranquilos? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Tá? Eu queria expor a ideia aqui de função dada por partes, função dada por várias sentenças, tá certo? A minha dica é, pratique questões com a visão de Enem que tem na apostila, aproveite aí, tá? Para você praticar essas questões, tá? E nos complementares tem algumas mais puxadas a nível de vestibular, tá certo? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, mande para mim, pessoal, no plantão, tá bom, gente? Tem bastante gente que está usando o horário do plantão para me enviar pelo WhatsApp. Pode fazer isso, pessoal, tá? Eu fico aqui no horário do plantão só para atender as dúvidas de vocês, seja pelo Classroom, seja pelo WhatsApp, tá bom? Mas procurem me enviar no horário do plantão, tá bom, gente? Beleza? Grande abraço a todos vocês, bom feriado, bom final de semana, até mais. É nóis, valeu! Fechou?